Paz do Senhor, meus irmãos. De quem fala é o presbítero Jonathan Campos. Faço parte do Ministério Igreja Evangélica Chave da Vitória, do pastor presidente, pastor Emanuel, pastora Maria. Eu estou aqui, aleluia, hoje pelo um convite maravilhoso do pastor Altair, que eles nos fez esse convite para nós estarmos aqui trazendo uma mensagem da parte do Senhor para o seu e o meu coração. Queridos, hoje eu estive falando com o Senhor e Ele colocou algo no meu coração que muitas das vezes falta no meio do povo de Deus. E o que é que falta no meio do povo de Deus? Falta o tempo de nós estarmos em oração com o Senhor. Porque a oração, meus irmãos, ela faz parte do nosso cotidiano. A oração, ela faz parte do nosso viver e no caminhar do Senhor. Então, hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você com o tema: as 5 razões para ter uma vida de oração. Quando nós vivemos em oração, nós sabemos que tudo que se levanta contra o povo de Deus é caído por terra, porque nós vencemos uma batalha em oração. Portanto, isso que Deus colocou no meu coração para trazer uma mensagem eficaz ao seu, porém, isso nós estamos aqui, aleluia, para viver em oração. Quando Jesus nos manda orar, Ele não espera simplesmente que saibamos fazer. Porém, quando Ele nos dá esse exemplo, nós vamos observar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, Ele está em oração. E a sua oração começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira razão que eu encontro aqui é louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Porque deve ser louvado porque Ele criou e sustém as coisas na terra. Ou seja, tudo que Ele criou, pelo poder do seu nome, pelo poder que há na palavra, foi que nós temos que louvar o seu santo nome. Isso, meus irmãos, nos retrata algo maravilhoso, porque quando nós oramos em meio à bonança, significa em forma de agradecimento. Mas quando, aleluia, nós oramos e quando estamos aflitos, nós clamamos a Deus para nos tirar dessa prova, para agradecer por tudo. Mas o mais interessante é que na oração é onde acontece o seu e o meu milagre. A segunda razão que eu encontro é pedir a Deus que execute a sua vontade. Quando Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Ele disse isso, Deus tem bons planos para o seu povo e devemos pedir-lhe que nos ajude a realizar esses planos. Porém, por que nós pedimos a Ele para realizar esses planos? Porque os nossos planos não se comparam com os planos do Senhor. Aquilo que Deus tem é bem maior do que nós queremos fazer. Aquilo que Deus tem é bem maior do que nós projetamos. O projeto de Deus é muito mais além daquilo que nós projetamos aqui na terra. Ou seja, pedir que Deus execute a sua vontade é a prioridade de Deus na nossa vida, em uma vida constante de oração. Aleluia! E a terceira razão para essa vida de oração é pedir a ajuda de Deus. Sim, por que pedir a ajuda de Deus? Quando Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus se importa com você porque provê para as suas necessidades. Quando nós falamos de pão, nós estamos falando de alimento. Deus, a palavra do Senhor, é o nosso alimento. Então, nós temos que estar sendo alimentados por uma palavra eficaz, uma palavra viva, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Então, meus irmãos, essas são as razões.
A quarta razão é pedir perdão. Quando ele diz assim nas suas orações: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando pecamos, devemos ser humildes para pedir a Deus que nos perdoe, assim como nós temos que perdoar, assim como nós temos, aleluia, que nos prostrar em uma simples humildade para falar com Deus. Ou seja, quando outros nos ferem, devemos perdoar, porque Deus nos perdoou. O Senhor, quando Ele veio à terra, nós sabemos que Jesus ele foi caçado, Jesus foi humilhado, porque muitos, aleluia, não deu ouvido àquilo que Jesus veio trazer a uma nação, que seria o quê? A salvação. E muitos desacreditaram, mas mesmo assim, Jesus nos amou. Jesus não virou as costas para nós, mas muitas pessoas hoje viram as costas para o Senhor. Hoje, neste dia, nós estamos vivendo em um tempo que nós viramos as costas para Jesus, mas Jesus não virou as costas para nós. Em todo momento, Ele está conosco. Mas como que nós sentimos esta presença? Em constante vida de oração. Nós falamos com Ele, pedimos o seu auxílio, falarmos tremendamente em todos os momentos de nossa vida, porque a oração ela faz parte do nosso cotidiano. Quando você observar a palavra do Senhor Deus em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que quando Paulo e Silas estavam de caminho à terra de Damasco, eles foram prejudicados, presos, por causa de uma libertação. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que quando eles foram presos, no meio da tribulação e da agonia, eles começaram a fazer o quê? Começaram a orar, falar com o Senhor. E de repente, a palavra do Senhor Deus diz que eles começaram a cantar, como nós dissemos aqui no primeiro tópico, que é louvar a Deus. Eles louvaram, eles clamaram, eles oraram. A Bíblia nos mostra vários tópicos de oração, como, por exemplo, a mulher, a viúva do azeite, quando ela disse para o profeta Eliseu que quando o seu marido fazia parte, aleluia, da faculdade dos profetas, mas aconteceu algo na vida dele, porque Acabe, Jezabel, estavam procurando os profetas para matá-lo. Então o seu esposo, um belo dia, fez um projeto para que não acontecesse e matasse os profetas do Senhor. E aquela mulher olhou para Eliseu: e agora? O que eu vou fazer? A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 4, que Eliseu olha para ela e diz assim: o que é que você tem em casa? E ela disse assim: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E ela então, quando disse isso para o profeta Eliseu, ele disse assim: olha, então pega, aleluia, essa botija de azeite e peça vasos emprestados, para que você possa encher esses vasos. E ela encheu de que forma? Em constante oração, perseverança, para garantir a sua vitória. Então, meus amados, o quinto tópico aqui hoje: pedir proteção. Por que pedir proteção? E Deus nos induza à tentação, mas livra de todo o mal. Olha que coisa linda. Nós pedimos proteção ao Senhor porque nós sabemos que os servos de Deus, são perseguidos. De que forma? Calúnia, defamação. Estamos passando por lugares que pessoas nos invejam. Então isso, quando Jesus fala aqui aos seus discípulos, livrai de todo o mal em sua oração, Deus promete nunca deixar, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos. Quantas das vezes, queridos, nós passamos por dificuldade, passamos por luta, mas, aleluia, nós sofremos com isso e não tem ninguém para nos ajudar, estender a mão. Mas o nosso Senhor, Ele nunca nos abandonou. E Ele está aqui para tirar todo esse mal, nos livrar e nos guardar. Existem, queridos, duas classes
de crente. Qual é a classe? A primeira classe de crente são aquelas que vêm para a igreja e a que vem para o culto. A primeira classe, quem vem para a igreja, são o tipo de pessoas que não querem nada com o Senhor. Que forma? Essa forma dessa seguinte maneira: a primeira classe, ela vem para a igreja prestar atenção em detalhes, prestar atenção na hermenêutica de pregador, da forma de qual o círculo de oração louva, da qual a forma que o pastor se veste. Mas a segunda classe que me chama a atenção é que me comove. Por quê? Porque a segunda classe é aquela que vem para o culto. Porque quem vem para o culto, vem para adorar, vem para buscar, vem para orar, vem para agradecer por tudo que Deus fez na nossa vida. Então, meus irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, em viver em constante oração, me comove, porque eu sei que tudo que nós fizemos em oração, o Senhor nos abençoará. Então, eu quero agradecer a esta oportunidade de estar trazendo essa palavra de Deus para o seu coração. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar, você, a sua casa, sua família, os seus entes queridos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Que palavra abençoada, irmão. Uma palavra bastante forte, uma palavra de despertamento, né? Como é bom a gente poder ouvir, e podemos ouvir e ver que ainda há profeta, há homens e mulheres de Deus, né, que são ferramenta verdadeiramente usada nas mãos de Deus. Eu quero deixar meus agradecimentos aqui pelo presbítero, né, Jonathan Campos, que foi um porta-voz do Senhor neste momento, né, através dessa mensagem para o nosso coração. Então, irmão, eu quero aqui novamente reforçar agora com vocês: inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, faça um comentário, compartilha, para que essa mensagem possa alcançar vidas, irmão. Quantas pessoas não estão necessitadas de uma palavra de mudança, uma palavra de incentivo, uma palavra de transformação. Então eu quero convidar você a ser um evangelista, né? Ao qual você vai estar compartilhando e vai estar alcançando dezenas, centenas ou até mesmo milhares de vidas. Já pensou isso? Você ser um ganhador de alma? Então, que você possa se inscrever no nosso canal, compartilha, dá um joinha, comenta, né? E que Deus possa abençoar você grandemente. Em nome de Jesus, até a próxima. A paz do Senhor. Amém?